Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eventos acadêmicos. Não só eventos acadêmicos, mas eventos de áreas específicas. Existem algumas nomenclaturas que deixam a gente meio confuso. Dentre elas, nós podemos citar colóquios, congressos, simpósios, encontros. Afinal de contas, o que é isso? Como funciona? E em alguns casos ainda nós temos que acrescentar as feiras de exposições que podem ser de áreas específicas atuando entre o mundo acadêmico e o mundo também comercial ou empresarial. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Começaremos então falando dos congressos. Quando a gente entra no mundo acadêmico, especialmente no mestrado, a gente vê uma exigência por parte dos cursos que o mestrando participe dos congressos. Os congressos, na verdade, vão ser os que mais você vai ouvir falar durante o período acadêmico. E também de áreas. Por exemplo, acabei de conversar com um amigo meu e ele falou que na área dele, como ele é geriatra, o congresso mais importante para ir é o Congresso Nacional de Geriatria ou o Internacional de Geriatria. Então, veja, é um congresso onde ele já é formado, não necessariamente tem que estar na academia, mas é importante para que ele possa ir, que é um congresso de área, para ele se atualizar. No academicismo, não deixa de ser diferente. Um congresso é um grande evento que é realizado por área, aonde tem os palestrantes do congresso. Geralmente você tem mesas menores para se discutir determinados assuntos e vão ocorrendo os eventos concomitantemente, ou seja, existem, além das palestras principais, vários eventos acontecendo. Então, existem patrocinadores, tem as revistas, tem livros da área para vender, várias coisas que estão acontecendo ali naquele congresso, inclusive as mesas menores. Então, tem mesinhas, como seriam, eu posso falar essas mesinhas? Seriam salas à parte, que a gente chama de mesa, aonde estaria se discutindo um assunto específico. Por exemplo, vamos pegar esse meu amigo que falou do Congresso Brasileiro de Geriatria e vamos pensar que tem uma mesa, tem os palestrantes principais e tem uma mesa falando sobre novas drogas, outras falando sobre um problema específico, falando sobre problemas ósseos, o outro falando sobre problemas, transtornos mentais, problemas mentais. Então você vai ter no mesmo congresso, então o congresso vai falar inteiramente sobre geriatria e você vai ter tanto as palestras principais como as mesinhas à parte. Nesses congressos, você pode se inscrever não só para participar. Então, se você não é o palestrante principal, é claro, você vai se inscrever para participar desse congresso e você pode mandar trabalhos para serem apresentados especialmente nessas mesinhas. Se o congresso não tiver essas salinhas, essas mesinhas à parte, essas salas à parte, talvez tenha uma parte na própria apresentação geral do congresso que você será capaz ou que você poderá fazer a apresentação do seu projeto. Na verdade, na maioria dos congressos, eles pedem o resumo expandido para eles analisarem se você vai ou não apresentar, se cabe ou não ao escopo daquele projeto. E depois que você apresentou, você encaminha, você tem um período para encaminhar o artigo científico completo para que possa ser publicado no tal dos anais do congresso. Alguns desses anais já estão online, outros não. E existem muitos congressos nos últimos anos que têm sido realizados de forma online e você vai decidir se é interessante ou não para você participar desse tipo de congresso. Mas falando de mundo acadêmico, currículo Lattes, tanto online quanto presencial, vão servir para que você possa não só se atualizar, mas também poder apresentar os seus trabalhos. Tem o mesmo peso. Quando você já está no mundo acadêmico, já está no mundo profissional, você vai ver que esses congressos vão ser alguns interessantes ou não, mas você ganha muito nesse congresso fazendo parceria e networking. Então, depois você vai decidir o que é melhor para a sua vida. E o que seria, então, o tal do simpósio? Congresso, a gente já falou aqui, deixou bem claro. Agora, e os simpósios? Os simpósios, eles costumam ocorrer numa escala menor. Então, ele não é um congresso numa extensão, com as salinhas, recepção. Ele é numa escala menor. Então, você pode fazer um simpósio, por exemplo, de uma manhã, reunir ali 2, 3 palestrantes, às vezes fazer uma mesa de discussão entre eles e aquilo vira um simpósio. Então, não é um congresso
congresso que vai abranger toda uma classe, toda uma área, mas ele vai trabalhar num ambiente, numa esfera menor. Não só de recepção de trabalhos, não só de não ter essas mesas, né? Apesar que pode ter, mas é difícil porque o simpósio ele é mais reduzido, ele é organizado geralmente numa manhã, existem congressos que duram 2, 3, 4 dias, porque existem muitas coisas para serem falados da área. Por exemplo, tem congressos de agropecuária, então naquele congresso você vai ter que falar tudo de agropecuária. Tem congresso que ocorre ao mesmo tempo que as feiras de exposições, então se fala sobre novas coisas da agropecuária, tanto da área animal quanto da área da agricultura, mas também tem as exposições, feiras, tem congressos que duram até uma semana, então eles são grandes. O simpósio já ocorre numa escala menor, direcionada, às vezes não por área específica, então, por exemplo, simpósio de ciências da saúde voltado ao programa Saúde e Família, por exemplo. Então você vai ter um simpósio só, a gente fala, né, delimitado, né, trabalhando naquele mundinho. Outro nome que você pode encontrar são os encontros. Olha que interessante, encontrar os encontros. Mas você pode realmente se identificar, se deparar com esse nome na apresentação dos eventos, né? Então, esse é um encontro brasileiro de oftalmologia. Então, como o próprio nome diz, embora hajam as palestras, a indicação maior é que seja realmente um encontro. Então, não vai ter essa amplitude, não necessariamente precisa ser tão ligada ao mundo acadêmico, embora você possa ter os encontros direcionados ao mundo acadêmico. São em menor escalas, tá? Então você vai realmente conseguir ter mais aba para você fazer network, conversar, vai ter mais atividades ligadas para essas confraternizações de encontros, de saber, de conhecimento, do que propriamente dito as atividades, como o próprio nome diz, é encontro. Mas também você pode ter palestrantes que vão estar focados a direcionar nesse sentido de realizar mesmo um encontro de área, de uma área específica, para você se atualizar. Todos esses eventos, eles servem para você se atualizar, ter network, abrir a cabeça para novas discussões, apresentar os seus respectivos trabalhos para você saber como ele está sendo aceito pela comunidade acadêmica, científica, se você tem algum pesquisador que pode ou não contribuir. Por exemplo, na minha tese de mestrado que eu fiz em Ciências da Religião, eu estava estudando Hans Jonas dentro da perspectiva da ciência da religião e eu fui para um congresso onde todo mundo trabalhava Hans Jonas. Era congresso, na verdade, na PUC Curitiba, Paraná, falando sobre Hans Jonas, só que na área filosófica, na área das ciências sociais. Então eu pude ter essa experiência de ter pesquisadores com outro tipo de visão. É importante você pensar que nesses congressos você vai para isso. Claro que tem gente que vai para se mostrar também, a gente não vai ser hipócrita, mas o intuito do projeto é que você, desses eventos, é que você consiga se atualizar, compreender novas ideias, se atualizar, compreender de áreas diferentes, às vezes falando sobre o mesmo assunto. É bom você saber isso. Por fim, a gente vai ter os colóquios. Colóquio, embora seja pouco usado, no seu exercício prático, ele é o que mais acontece. Colóquios são pequenos, a gente pode dizer que são palestras, onde você vai para ouvir sobre determinado assunto específico. Ocorrem de forma rápida, não necessariamente tem essa estrutura dos outros eventos acadêmicos, especialmente dos congressos e simpósios, né, que trabalham mais com essa carinha dessas peculiaridades acadêmicas, né? Os colóquios, eles são basicamente palestras pequenas, né, onde você vai para ouvir, aí você pode colocar que são colóquios, são colocações. Eu coloquei palestra, mas são colocações sobre um determinado assunto e também serve, assim como os demais, para que você possa se habituar, ambientalizar. Eu, particularmente, tomo muito cuidado com os congressos que eu participo, porque cada congresso, assim, no mundo acadêmico vão existir, ainda mais agora online, milhares de congressos sendo realizados ao ano. Então, você tem que escolher realmente aqueles congressos que vão fazer mais impacto para sua vida. Quando a gente ingressa no mundo acadêmico, às vezes a gente fica meio bobo, a gente quer saber de tudo, participar de tudo, mas não existe tempo hábil, né, para isso tudo. Então, o mais ideal é você escolher os eventos da sua área que mais vão ser impactantes e aonde você possa se emancipar. Eu espero ter te ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário, porque esse também é um vídeo fruto de comentários de dúvidas e nós estamos aqui para isso. Um grande abraço e até a próxima.